O tema de hoje é: sejamos varões de Cristo, né? Que coincide com a leitura da estatura de um varão perfeito. Então, para ser varões perfeitos, nós temos que ser varões de Cristo, ou sermos como Cristo. Então, sejamos varões de Cristo. A primeira leitura vai ser Filipenses. Muito obrigado. Filipenses, capítulo 2. Deus abençoe os irmãos que estão chegando, os que já chegaram. Hoje é mais um dia de comemoração da vitória, que é dia de Santa Ceia do Senhor. Então, quem puder ficar de pé, eu agradeço. Isso é honra à leitura. Mas quem puder, quem não puder, não tem problema não. Então, vamos ler Filipenses. Filipenses é depois de Efésios, capítulo 2, a partir de 1 a 11. Depois o complemento 13 a 15. Ouviram bem, Filipenses? Amém. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, diz Paulo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, ou uma mesma coisa, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. 3, nada façais por contenda, ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós mesmos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo, e nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Veja só, nenhuma reputação ele ligou, e se fez a si mesmo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Isso que nós falamos semana passada. Sobre todo nome. Nomes gloriosos nós conhecemos: Jeová, Adonai, Elohim, El Shaddai, o Deus da glória, o Deus vivo, o Deus onipotente, o eu sou, o meu nome é Já. Tantos nomes gloriosos, mas ele para nós, o seu povo,
ele disse: o meu povo saberá o meu nome. Foi isso que uma das causas que levou a matar Isaías. Isaías está sendo um falso profeta, nós conhecemos os nomes de Deus, e ele agora vem dizer: o meu povo saberá o meu nome. Deus não tem outro nome, vamos matá-lo que é falso profeta. E a gente sabe, nós somos privilegiados. Então veja só, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que, no 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Oi, e até não se dobre diante de Deus, se dobrar diante do nome de Jesus Cristo. Foi Deus quem quis assim, porque o nome de Jesus Cristo é o nome de Deus. Isso. Toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Essa palavra Senhor quer dizer que Jesus é Deus, para a glória de Deus Pai. Amém? Agora vamos para o 13 a 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Por isso que eu peguei esse tema: sejamos varões de Cristo. Varão de Cristo quer dizer ser igual a Cristo. É a estatura do servo de Deus, do varão de Cristo. Então, meus amados, eu vou ler a outra leitura rapidinho, porque quando eu deixo para a segunda oportunidade, não dá mais tempo. Agora, voltando à folha, Efésios 6, 10. Voltando à folha, Efésios 6, 10. Se acharam, vamos lá, é rápido, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Significa dizer que mesmo na igreja tem pessoas que entram com espírito maus. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E estamos vivendo este dia. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Capacete está na cabeça, ter na nossa mente sempre a palavra de Deus, e ela desce para o coração, e Davi já dizia: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Glórias a Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo,
lavando prato, lavando roupa, fazendo qualquer coisa. Todo o tempo, com toda a oração e súplica e espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí aqui Paulo diz, por mim, eu não digo por mim, eu digo também pelo nosso pastor, para que seja dada a ele abrir a boca, sua boca, e a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. 20. Pelo qual ele é embaixador, pelo qual nosso pastor é embaixador, em perseguições, em muitas coisas, para que possa falar dele aqui de Jesus Cristo, livremente, como convém a cada um de nós fazer. Amém? Então vamos agora orar ao nosso Deus, nosso Pai Celestial. Aqui estamos mais uma vez e pedimos que o Senhor nos ajude a expressar que estamos aqui como Abraão, que saiu do seu recanto para ir se encontrar com Melquisedeque, rei de Salém, e lá ofereceu o dízimo a ele. E também tomou a ceia, ele deu a ceia e recebeu o dízimo. Aqui nós também, quem vem traz seu dízimo, mas quem não vem da outra hora, mas querendo dizer que nós não entramos aqui de mãos vazias, e viemos aqui para receber a Santa Ceia, o pão e o vinho, que representa a carne e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos que abençoe toda a igreja e todos que virão hoje para cá, que sejam abençoados, os que forem cear, que achem o caminho, a porta aberta por ti, porque só o Senhor pode nos perdoar e nos conceder que tomemos a ceia sem cometer nenhuma falha. Perdoa todos os nossos pecados, são muitos, mas a tua palavra queima todos os pecados. Abençoa os cânticos com o irmão Ricardo e os seus músicos, e abençoa os nossos amados irmãos lá de trás, que fica cuidando para que o culto saia bem diante de teus olhos. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa os que estiverem também visitando e toca no coração deles, para que eles peçam o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E quem vier trazer a Santa Ceia hoje, talvez seja o Francisco, que se for ele, ou olhe você lá quem for, que tenha o mesmo Espírito Santo que o Senhor dá ao nosso pastor. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Uma palma, gostei. Muito bem, vamos dar palma para o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus preciosos irmãos, o tema é: sejamos varões de Cristo. E a Bíblia diz que é a estatura de um varão perfeito. Se formos varões de Cristo, a nossa estatura é perfeita que está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Amém? Então, meus preciosos irmãos, aqui nós vemos alguns conselhos de Paulo de Efésios para Paulo em Filipenses, que ele nos aconselha isto. Vejamos só. Se há, ele diz aqui, olha, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algumas entranháveis afetos e compaixões. Ele disse, se há tudo isto, ele disse, completai o meu gozo. Aí a gente vê como Paulo era um homem dedicado a Deus, né? Ele citou essas coisas, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo que eu sinto, sendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Isso aí, ele declarando o que está acontecendo nele, né? No coração dele, na alma dele.
Agora, ele aqui diz mais coisas. Nada façais por contenda. Tem pessoas que querem fazer algo melhor do que o outro, para mostrar que é superior ao outro. Não faça assim. Nenhum de nós devemos fazer isso. Nenhum de nós. Eu tenho uma voz bem bonita e eu vou cantar para que os irmãos fiquem sempre me querendo. Aí ele pensa que está agradando. A gente vê aqui que tem, graças a Deus, eu tenho o irmão Ricardo, tem o irmão. Aquele que canta também aqui. Hã? Fernando e outro mais aí que canta. Aí alguém chega e diz, eu estou treinando tanto esse hino, vou cantar uma maravilha. Aí, esse aqui vai arrasar. E eu vejo aqui, tem o exemplo aqui do irmão, exemplo positivo, do nosso irmão Valdeci, né? Então eu vejo que ele quer chamar tudo de Valdemir. É Valdeci, e temos um exemplo aqui extraordinário. Eu não sei se vocês já notaram, ele não chegou ainda. Sabe o que é? Nos cânticos. Ele tem uma qualidade que Deus dá a ele, que quase todos os cantos, hinos que ele canta na mesma linguagem do cantor original. Ele é humilde, é o Wilson, humilde, servo de Deus, e tantos outros mais por aqui. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque nada mesmo façais com segundas intenções, nem contenda, nem vanglória, mas por humildade. E cada um considere o outro como superior a si. Ele fala aqui também, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Por exemplo, se eu tenho algo que para mim me sobra, e eu estou vendo que o irmão está em necessidade, por que eu não ajudar? Isso em quaisquer coisas. Não só para o que é seu, mas propriamente mais para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E qual foi o sentimento de Cristo? Ele nunca se apresentou como superior, não é verdade? Ele nunca se apresentou, mesmo ele sendo o superior na terra e nos céus. Quando a turma dizia alguma coisa, por que dizeis isso? Se eu tivesse demônio, eu ia conseguir expulsar o espírito do demônio. Você me chama de comilão e beberrão. E chamavam a João de endemoniado que comia gafanhoto. Eu aqui como o que serve na mesa, o pão, a carne, vinho, você me chama de beberrão, me chama de comilão. Noutra oportunidade, o povo vem dele curar as pessoas e às vezes é porque a Bíblia não cita muito não, mas tem pessoas que dizem que ele, mas a Bíblia cita uma parte que ele carregou consigo as nossas dores, né? As nossas dores. E diz que às vezes ele ficava lá meio cambaleante assim, para tirar o espírito mal que estava assolando. Aí Jesus ainda disse assim, vós me dizeis, aquele provérbio médico, trata primeiro a ti. Jesus disse isso. Ou seja, tu tem uma coisa assim meio e quer tratar os outros. E aquele Sadhu Singh, é um livro, contando a história, que falam que ele uma vez curou umas pessoas de doenças, várias doenças, e quando terminou, ele estava tão cansado que ele sentou em cima de um toco e botou a mão na cabeça, assim, de tanta dor de cabeça que ele estava. Isso aí não é para a gente ficar nem em dúvida, não, porque
diz ele carregou consigo as nossas dores. O sofrimento que abalou o nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo não foi dele, não. Aquilo foi o nosso. Está vendo? Nós estamos aqui felizes, bonitos, bem trajados, alegres, tudo. Mas os nossos pecadinhos caiu sobre ele. E aquele pecado que exige um castigo mais duro, a Bíblia diz, para poder trazer paz a gente, trazer aceitação para Deus, o castigo que nos traz a paz. Ou seja, aquele pecado que você fez, terrível, que você tem até vontade de se entregar à polícia, mas a polícia não vai limpar meu pecado, que eu pequei também contra Deus. Aquele pecado para trazer a paz, Deus vai para ele, vai para meu filho. Meu filho é quem vai resolver. Meu filho é quem vai suportar. E quando se reuniu a hora H mesmo, a hora H de todo pecado, chegou a hora de servir tudo de uma vez só, como numa bitoneira, para cair na cabeça de Jesus, para ele ali sofrer, para limpar aqueles pecados nossos, porque ele estava prestes a passar de um estágio para outro. O estágio que ele ia passar era da morte, mas o outro estágio era o vencedor de todas as coisas. Aí ele se sentiu tão forte, que ele olhou para o braço dele, o braço todo molhado de sangue, o peito todo molhado de sangue. E ele, sem aguentar respirar, e dizendo, a minha alma está angustiada, está abatida até a morte. E Deus moendo ele. Moeu, e ainda diz a Bíblia, e a Deus agradou moê-lo. Porque quem vale mais, uma alma ou o mundo inteiro? Uma alma. Agora imagine vocês, centenas de milhares de almas. Então tem que pagar um grande valor, né? Avaliaste o preço e desse o valor, então quando ele sentiu que nada mais... quando uma pessoa vai pedir apoio de humanos, pedir a consolação, a companhia de humanos, quando ele sabendo que era filho de Deus, imagina o torpor, a dor, o que estava causando no nosso Rei Celestial, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, que a ponto dele rir, ia cortar os três. Você não pode velar comigo nem uma hora. Ele estava apelando pela ajuda, para que alguém abraçasse ele e ajudasse e orasse por ele. Mas Deus lá do céu fez. E tem gente que critica aqueles três. Aqueles três homens amavam Cristo e Cristo amava eles. Mas Deus disse, sou eu e você. Esta é a maior conferência que houve entre o céu e a terra. A maior, pode ter todas as outras, mas a maior quem negar, porque está por fora. Essa foi, você chegou ao ponto de tudo que você fez foi importante, mas não vai valer nada se você não passar nesse ponto agora. E você tem o livro, estou fazendo uma inferência, você tem o livro da vida, você sabe que todos estarão perdidos. Veja só, Deus dando essa força a ele, o organismo dele reagindo, dizendo, afaste de mim este cálice se puder. E o diabo doidinho, que Deus escutasse a mensagem, a oração de Jesus naquela hora.
se escutar e Deus der a chance a ele e ele abdicar, nós somos vencedores. O diabo dizendo, com aqueles que estavam lá prisioneiros, no ato da morte. Mas, no sofrimento dele, ele disse, mas não seja feita a minha vontade. Ele não foi hipócrita, ele demonstrou que a vontade dele está livre da lei. Mas não seja feita a minha vontade, ó Pai, mas senão a tua vontade. Quando ele abriu a boca e deu a declaração para Deus, Deus enviou os seus anjos para o consolar. Então saiu aquele negócio dele todinho. Aí ele aliviou, aí foi lá. Ei, agora podeis levantar, que aquele que há de me entregar está se aproximando. Ele já estava com outro ar, outra calma. Ele estava no lugar que ele deveria ser moído para ser tirado o azeite. A oliva não dará azeite se ela não for moída. E no Monte das Oliveiras, que chama Getsemane, significa o azeite tirado da oliva. É por isso que aquele moinhozinho que tinha lá já era para a pessoa colher as oliveiras, né? E colocar e moer. E ali tinha um recipiente para receber o azeite. Tinha 3 tipos de azeite. Tinha um azeite virgem, que era para os santos, para os sacerdotes, que era ele próprio. Tinha o segundo, que era para... Eu sei que era 3. O primeiro, o que importa para nós é o primeiro, que era para... aliás, o segundo era para passar das feridas, o primeiro era para ungir o altar e os sacerdotes, e o terceiro era para alumiar, botar aquelas candeiazinhas do azeite. Mas tudo aquilo ali aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. E morreu, e ao terceiro dia ressurgiu. É uma expressão que eu queria sempre dizer para a igreja, eu já disse uma vez. Uma vez a gente vê a pessoa falando, dizendo, ele chegou lá no terceiro dia, porque para que seu filho não tivesse a corrupção física. Então isso aí, não estou correndo, porque muita gente não entendeu ainda, mas que Deus abre a mente deles, abre a mente de todos nós, ainda pensa que Jesus foi ressuscitado por Deus para que não apodrecesse. Se Jesus fosse passar 1 ano enterrado, ele não apodreceria, porque a morte não tem poder sobre Jesus Cristo, sobre a carne dele. Pode bater palma mesmo. A morte não tem poder. Se tivesse poder, hoje nós não estaríamos comemorando a nossa vitória na morte de Cristo. Eu muita gente não entendo como é que o homem venceu morrendo. Quem diz isso, como é que ele venceu morrendo? Como é que ele diz que venceu e ele foi enterrado? Quem diz isso que não entende nada da mente de Cristo. Que ele não morreu porque ele não pôde se salvar, não. Ele morreu para poder matar o nosso pecado. Ele morreu para dizer, todo pecado foi perdoado. Aqueles que eu anotei o seu nome no livro da vida, todo pecado foi perdoado. E ele tinha que morrer para que se cumprissem as Escrituras, que ele, na sua morte, levou os nossos pecados, para que também, na sua ressurreição, ele trouxesse a vida eterna para toda a semente. Amém? Glórias a Deus! Glórias a Deus! Isto é tremendo. Então, se alguém pensava, se Jesus não ressuscitar no terceiro dia, ia apodrecer como os outros nós. A Bíblia está escrito, diz assim, o meu Senhor,
não conhecerá, não provará, né, a corrupção, não é isso? Mas não quer dizer depois do terceiro dia, não. Eu já vi essa expressão. Não podia ser mais um dia, porque se fosse mais um dia, eles iam começar a acontecer. Não. Pessoas que não pararam para pensar. Ele podia passar lá, se ele quisesse, um ano, deixar o povo chorando um ano e depois ele aparecer. Mas os planos de Deus, os que são para ser revelados, eles revelam a nós. Mas os que não são para ser revelados, nós temos que crer. E veja que depois disso, ele ressuscitou ao domingo. Domingo é o primeiro dia da semana e também ao mesmo tempo o oitavo dia. Mas na Bíblia diz, vocês vão encontrar isso. Quando encontrar, marque, que eu encontrei e agora não me lembro onde foi. Que diz assim, mas o primeiro dia também é o oitavo dia. O primeiro dia também é o oitavo, que é o início da semana. E é no oitavo dia que há a Santa Congregação. Ou seja, nesse oitavo dia. Então ali já representava o quê? O sol da justiça, o Salvador, o que congregou todos nós para o seu aprisco divino. Então foi no oitavo dia, que é o dia da Santa Congregação, que é o dia de domingo. Para os homens é o primeiro dia da nova semana, mas Deus disse também que era o oitavo dia, porque é o primeiro dia, porque ele é o primeiro em todas as coisas. Mas é o primeiro a reviver, mas é o oitavo dia porque é o dia da congregação. Aquele dia, assim como ele enterrou, ninguém viu os meus pecados, não de vocês dele, mas ele sabia que estava levando. Assim como ele ressuscitou, ninguém viu ninguém, somente aquele punhadinho ao lado dele, mas ele sabia. Agora está salvo irmão fulano, irmão Alvo, irmã Helena, irmã Dilene, aí saiu dizendo o nome de todo mundo. Estava tudo nele ali. Não, ninguém estava vendo, mas estava nele. E a Bíblia ainda diz, e a Bíblia não tem aquilo para brincar não, diz, o meu nome está escrito na mão de Deus. Alguém pode dizer, mas o nome de todo mundo na mão de Deus, a gente vê um chip desse tamanho, com milhões e milhões de informações, o chip. E por que a mão de Deus não estaria? Aleluia. Meu nome está, seu nome está na mão de Deus, tem até um hino. Meu nome está nas mãos de Deus. E depois Paulo diz, como um profeta muito orientado, Paulo diz, cada um de nós está em uma parte do corpo de Cristo. Noutra parte ele diz também que nós somos o corpo de Cristo, ele diz, mas diz também noutra expressão, uma expressão metafórica, nós somos o pão de Deus. E que foi que Jesus disse? A minha carne, ele disse verdadeiramente, para que ninguém pensasse que ele estava dizendo alguma ilusão. Verdadeiramente é comida. E o meu sangue, verdadeiramente é bebida. Como é que um ser deste apareceria alguém para matá-lo? Nada, ninguém poderia conseguir matar. Está lá na expressão. Ele deixou tudo para que a gente não dissesse bobagem. Foram tão malvados que mataram Jesus. E você é tão assim, inconsequente de não pensar que ninguém matou Jesus. Eu posso dar minha vida e também tomá-la de volta. Tanto é que não houve alegria no inferno pela morte de Cristo, não. Quem falar isso não está raciocinando. Eu acho que até os sacerdotes do dia, quando viram o que aconteceu na natureza, ficaram se tremendo. Ele bem que dizia que ele era filho de Deus. E teve um meu que disse, verdadeiramente este homem é filho de Deus. E depois chegaram lá as peças,
não se podia nem ultrapassar o véu, e chegaram, Vossa Santidade, eu chamava assim como eu acho que eles chamavam, uma coisa terrível que aconteceu, o véu rasgou-se, de alto a baixo, sem que ninguém tenha rasgado, ele se rasgou. Aquilo ali ficou na mente dele. Até o irmão Brando, pastor Célio, uma vez disse assim, Jesus Cristo, ele sabe como é que faz, ele não podia ir acordar Pilatos, dizer, Pilatos, eu não te falei que eu tenho poderes para tudo, podia visitar qualquer um, mas aqueles homens ali podiam até se converter por temor e não por amor. Deus não quer que a gente vá para Ele com medo dEle. O temor do Senhor não quer dizer ter medo do Senhor. O temor do Senhor, temor significa respeito. O irmão Branco chegou a dizer, eu tenho temor pela minha esposa. E o irmão Branco criticava o homem que é dominado pela mulher. E uma vez ele disse, eu tenho temor pela minha esposa. Ele não tinha medo dela. Respeito. E a Bíblia diz que a sabedoria é o temor do Senhor. Oh, meu Deus, aquela igreja fala em Deus, não quer nem saber. Não, isso não é temor, não. Temor é dizer, eu estou servindo a meu Deus. E fui jotado, sei lá, vituperado de qualquer pessoa, qualquer irmão, mas eu não vou fazer vingança contra ele, porque eu tenho temor do Senhor. O Senhor disse, minha vingança. E aquela expressão que eu usei, que é bíblica, que o camarada trata mal o outro, tudinho, a gente vai pregando, e ele disse, você está me tratando assim. Quando Deus abençoar você e você se tornar um crente, você vai voltar querendo me encontrar para me dar um abraço. Pode dizer isso, que isso, olha, isso é certeza. A pessoa vai dizer, eu chamei ele de tanta coisa, eu pensei até que ele ia sair para a briga e ele dizer para mim que quando eu me converter, eu vou ficar preocupado em encontrar ele para dar um abraço e pedir desculpa a ele. Não, ou ele está doido, que eu disse muita coisa com ele, ou com ela, e ele dizer isso. Aí aquilo é o quê? A brasa queimando. Quanto mais vem vento, a brasa não fica mais viva, né? Quanto mais vem vento, aí o ventinho vai passando, soprando. Aí depois ele passa, escuta uma igreja evangélica, pregando o evangelho, porque Jesus perdoou seus pecados. Aí, quando é num outro determinado dia, se ele tiver, que Deus sabe aquele que tem a tendência para se moldar, aí ele não aguenta não. Aí vai na igreja e se entrega na mão do Senhor. Não foi ele que se entregou, é porque Jesus sabia que ele tinha possibilidade de ser salvo. Por isso a Bíblia diz, aquele que ele antes conheceu, a este justificou. Primeiro justificou, ou seja, apagou os pecados. Ao que justificou, a este ele, me ajuda aí, justificou, depois a este ele glorificou. Não glorificou por último. A esse que justificou, a esse ele... Mas vocês sabem, é porque são 3 ou 4. Ao que justificou, depois salvou e fez... Eu sei que no final diz... E aos que salvou, ele glorificou, ou seja, glorificou, deixou o vaso limpo, brilhante e digno de receber o Espírito Santo. A esse glorificou. Por quê? Porque ele conheceu, aquele que ele antes conheceu. Veja o que é que a Bíblia diz. Ele antes conheceu, quer dizer, antes diante daquele quadro, ele conhecia que a pessoa tinha tendência para aquele quadro. Ah, mas uns vão defender, porque Deus não faz mal a ninguém, vocês que agem assim, não estou dizendo aqui não. Estão enganados, porque Deus mesmo disse, acontece um mal em Israel, uma morte que eu não tenha feito, porque qualquer mal que acontecer
comigo ou com você, só acontecerá se Deus permitir. E se Deus permitir, Deus tem um ou outro propósito. Ou que você dê uma surra no Satanás, como o judeu, ou que você se arrependa de coisas erradas que você fez, aí você cai de joelhos, chora e peça perdão. Mas mesmo assim o diabo não pode tocar sem que Deus permita. Ah, mas o diabo estava fazendo festa no céu porque ele morreu. Isso é uma, como é que diz? Essa notícia falsa que dão por aí. Aí depois outro emenda e diz: o diabo disse para os outros lá: ah, ele morreu, acabou-se. Aí quando viu Paulo, foi Paulo não, é Pedro e na Porta Formosa, que nós não temos ouro nem prata, mas o que temos isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aí o diabo disse: ah, agora nós não vamos mais ficar com a mão cruzada não. Porque ele morreu, mas está usando o servo dele. Assim, o diabo não tem. O diabo tem o poder dele, porque Jesus já tinha declarado, teria o poder das trevas. Mas o poder do diabo não pode se confrontar com o de Deus. Não pode. Assim seriam dois poderes. Agora Deus entregou as trevas para ele, ele é chamado o Deus das trevas. Mas ele não fala o que quer, não. Você vê que ele sabia quem ia ser Pedro, ele pediu para ser andar com Pedro. Ele tinha uma inveja tremenda de saber que ele estava expulso do reinado de Deus, mas que Jó era o homem que estava cumprindo as leis de Deus. Aí, você foi dar uma volta na terra, você viu meu servo Jó, homem justo, também, com toda a riqueza que tem, todas as bênçãos que tem, deixa eu tocar nele. Ele pediu e Deus deixou. Veja que quando Jesus falou, eu digo Jesus no Antigo Testamento, a quem enviaremos para enganar Acabe? Aí veio o espírito mau dos infernos e disse: eis-me aqui, estarei pronto para ir e convencer Acabe e seus profetas com um espírito de mentira. Ele veio pedir permissão a Deus. E quando Saul era afrontado também com o espírito mau, a Bíblia diz: o espírito mau que endoidava Saul, deixava Saul babando, sofrendo, um bocado de coisa, vinha da parte do Senhor. E lá em Isaías diz: porque Deus fez o ímpio para o dia do mal. Então foi ele que fez para castigar. Então, gente, o que é que diremos de nós mesmos? Que somos privilegiados e vamos participar da ceia do Senhor, que estamos de corações limpos, não temos mágoa contra ninguém. E quem tiver, se a pessoa não tiver aqui, o outro, perdoe ela e peça perdão a Deus, que Deus sabe. Mas faça tudo isto e clame ao Senhor, ainda por misericórdia, e que Ele permita, eu peço a Ele que Ele permita que eu e todos nós, todos vocês, possamos vir à ceia do Senhor com tranquilidade e saber que o nosso Deus liberou a Santa Ceia para nós. Então, são essas palavras que quando todos estivermos assim, estaremos como varões de Cristo. E para podermos entrar na glória, Cristo nos lavou com o seu preciosíssimo sangue. Aí a outra diz, essa aí já é do Antigo Testamento: e vendo eu o sangue,
que é representado aqui, vendo eu o sangue que está sobre todos nós, passarei de vós e não haverá morte. Essa morte aí não é morte física, é morte espiritual, não haverá morte. Então que Deus vos abençoe, igreja do Deus vivo. Oh, hino maravilhoso que Ricardo cantou, você puder cantar de novo. Queremos nos preparar para estar com Jesus. Entendeu? Como é o mesmo que começa? O Ricardo chegou aí. Como é que é o hino? Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e ir junto a vocês lá do céu, conversar com Jesus. Você vai pensar que privilégio, nós vamos conversar com Jesus, enquanto que os anjos não conversam ainda. E nós vamos conversar, estamos lá no céu para conversar com Jesus. Que Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo.